Shalom, capaz do Eterno, esteja sobre cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre tradição religiosa ou doutrina bíblica. Hoje a gente aprende que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sendo que o texto de João 10, versículo 10, está falando ali do ladrão. Esse ladrão, se você voltar 2 versículos, João 10, 8, Jesus diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Está falando da liderança religiosa. Aí Jesus diz no versículo 9, João 10, versículo 9, que ele é a porta, aquele que entrar por ele será salvo. Mas ele diz algo interessante: e entrará e sairá e achará pastagem. Então, se você tem que entrar por ele, que ele é o pão vivo que desceu do céu, a palavra verdadeira, da onde ele está falando que você tem que sair, porque lá não tem a pastagem. A pastagem é o alimento da ovelha, é a palavra, lá não tem. E ele vai dizer, no João 10, versículo 10, o ladrão, que é o mesmo do versículo 8, a liderança religiosa, não vem senão a matar, roubar e destruir. Te mata porque não te dá pastagem, te rouba o seu dinheiro, não deixa você cumprir a verdadeira religião, Tiago 1,27, que é cuidar do pobre, da viúva, do necessitado, e vem para te destruir porque você é destruído por falta de conhecimento. Ele que deveria ser o anjo da igreja, o mensageiro, para te dar o conhecimento da palavra, para que o Espírito Santo de Deus guie seus passos, muitas vezes não sabem nem para eles mesmos. Então, por que esse ladrão não pode ser o diabo? Porque esse ladrão, quando ele vir o lobo, ele foge. Ele foge porque ele é mercenário, o negócio dele é dinheiro. Então, isso é uma das tradições religiosas hoje dentro do sistema religioso. Outra tradição religiosa é que te ensinam que o ímpio é a pessoa que está no mundo. Não é, irmãos. No Salmos 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Deus está dividindo 3 classes de pessoas. Ele chama um grupo de pessoas de ímpios, outros de pecadores e outros de escarnecedores. Um ímpio é uma pessoa que não tem piedade e usa da Bíblia em benefício próprio. É um falso profeta. O pecador é a pessoa que está no mundo, nunca ouviu o evangelho, e Jesus veio para os pecadores. E o escarnecedor é aquele que já ouviu e não quer seguir. Por que eu te falo que um ímpio é um falso profeta que usa da Bíblia em benefício próprio? Por isso você não pode seguir o conselho deles. Porque aqui em Jeremias 5, versículo 26 ao 31 diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo. Então o ímpio não está no mundo. O ímpio está no meio do povo de Deus. Andam espiando como espreitam os passarinheiros. Eles andam espiando como espreitam os passarinheiros porque eles querem colocar você dentro da gaiola deles. Entendeu? Aí você vai entender no Salmo 91 que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele não está falando de Satanás, está falando dos falsos profetas. Entendeu? Armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas ou as suas igrejas estão cheias de dolo, ou seja, de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Então eles se engrandecem com títulos eclesiásticos, e enriquecem à custa dos irmãos que não lê Bíblia. Olha o que diz 28, Jeremias 5, versículo 28. Engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados, que é a verdadeira religião, Tiago 1,27. Acaso não hei de trazer o castigo por causa dessas coisas? Diz o Senhor Deus. Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Olha o que ele vai dizer no 31 agora. Jeremias 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam quem? O povo por intermédio deles. E o meu povo assim o deseja, e o povo aceita. Mas o que farei ao fim disso? Então, quando ele diz aqui, os profetas profetizam falsamente, são os pastores menores. E os sacerdotes dominam por intermédio deles. Então, o sacerdote é o líder máximo da igreja. Os bispos, apóstolos aí. Então, eles dominam o povo através dos profetas, que no caso são os pastores menores. Mas Deus diz: mas o que eu farei no final dessas coisas? Então a gente precisa ler mais a Bíblia, buscar Deus em oração, para se livrar das falsas doutrinas, de forma que você venha a ser liberto de um sistema religioso corrupto.
que não tem interesse em ajudar você a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque quando você... Por isso Jesus vai dizer, né? E entrará e sairá e achará pastagem. Se você não sai de um sistema religioso corrupto, não buscar Deus em oração, se dedicar na leitura da Bíblia, você vai ficar aí, andando em círculos. Por isso que é importante você assistir o nosso vídeo, Sansão e Dalila e a igreja. Porque assim como Sansão, ele cometeu vários erros, mas o dia que ele se rendeu a Dalila cortou o cabelo dele, com isso ele perdeu as forças, o inimigo veio, cegou Sansão e colocou ele para rodar um moinho, fica andando em círculos, trabalhando para o inimigo. Então isso pode estar acontecendo com você que está me assistindo, porque a Dalila ali simboliza o sistema religioso. Por isso Jesus é o noivo, chama a igreja de uma noiva. Aí tem a prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, suas falsas doutrinas, Aí você vai entender por que os 144 mil de Apocalipse 14, eles não se contaminaram com mulheres, eles não estão vinculados a nenhum sistema religioso, eles só seguem o Cordeiro é o verbo, a palavra. Então, por isso é importante você se dedicar em assistir nossos vídeos, porque são assuntos que você não vai ouvir no sistema religioso. E você vai continuar achando que o ímpio é uma pessoa que está no mundo, vai continuar achando que o diabo que veio para matar, roubar, destruir, não o falso profeta. Você não vai conseguir entender que o que Deus quer para mim e para você é que Ele mesmo guie os nossos passos através do seu Santo Espírito. É o que diz em Romanos 8,14. Se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. Então eu espero que você tenha entendido que um ímpio não é uma pessoa que está no mundo, é um falso profeta que usa da Bíblia em benefício próprio. Um pecador é a pessoa que está no mundo e nunca ouviu o Evangelho. Jesus veio para os pecadores. O escarnecedor é aquele que já ouviu e não quer seguir. Espero que você tenha entendido também que quando Deus te livra do laço do passarinheiro, são dos falsos profetas que quer botar você dentro da gaiola deles. E que você também tenha entendido que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir não é o diabo. Porque esse ladrão que é mercenário, só faz as coisas em troca de dinheiro, quando ele vir o lobo, ele foge. O lobo é o diabo. E o lobo vem e arrebata as ovelhas. Então, se esforce para assistir todos os nossos vídeos. Se esforce para ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia, vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro em e-book, a gente envia ele pelo WhatsApp. Anota aí. DDD 24 98837 6471. A gente pede apenas uma contribuição para o crescimento do ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai receber o livro assim mesmo. Então, vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo sobre Sansão e Dalila, sobre a Jezabel. Muito importante você assistir esse vídeo sobre a Jezabel. E que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.